Hoje, o ex-presidente da República, portanto, foi mais uma vez à Polícia Federal. Eu pergunto a vocês, vocês acham que tinha muita gente esperando o Bolsonaro? Ele toda hora se ufana de estar ali reunido de uma série de pessoas que estão gritando mito, mito, mito. Essas pessoas simplesmente desapareceram? Que fenômeno é esse que acontece aqui em relação ao entorno do ex-presidente da República? Gente, olha só, tem situações que eu sempre apontei aqui com vocês, né? Que a fila iria andar. E a fila está andando em vários segmentos que atuaram contra a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a saúde da democracia aqui no nosso país. Uma dessas instituições é a Rádio Jovem Pan, o Grupo Jovem Pan, que está perdendo dinheiro, está definhando e nesse dia está fazendo mais uma leva, né, de demissões. A matéria aqui do UOL diz: após demissões, Jovem Pan passa a faca na programação. Saiba o que mudou. Então, várias pessoas muito conhecidas para o olhar, né, das pessoas que acompanhavam essa emissora, estão saindo de lá. A situação está muito complicada. E, enfim, é apenas mais um passo de uma fila que está andando rumo ao lixão da história, como a gente sempre disse aqui no nosso portal. Muita gente se uniu ao Bolsonaro para ganhar dinheiro. Ninguém tinha, de fato, assim, uma identidade profunda nesse campo, né? Em outros campos, não. Em outros campos há uma identidade porque a deformação na sociedade, como a sociedade brasileira, pode acontecer, né? E como acontece também em outras sociedades. E o ex-presidente da República, que não está conseguindo arregimentar ninguém para ir nesse tipo de encontro dele com o delegado de Polícia Federal lá em Brasília, também está se fazendo de morto. Não emitiu nenhum comentário sobre a participação ou não participação do Coronel Cid, o seu braço direito. Não disse nada. E é impressionante que a imprensa também não vai atrás, né? É engraçado isso, né? Ninguém levanta essa questão. Nós estamos falando de alguém que cometeu uma série de crimes. Eu não estou dizendo que supostamente cometeu, não. Alguém que cometeu crimes. Portanto, na CPMI de ontem, deveria ser tratado com o nome que todas as pessoas que cometem crimes são dentro de um processo judicial, como criminoso. Só está faltando a sentença final. E, no entanto, apareceu ali com aquele uniforme do Exército, que foi uma coisa infame, uma coisa que joga a reputação do Exército ainda mais para baixo, e as pessoas honradas dentro das forças militares absolutamente ficam constrangidas ou ficaram constrangidas com esse tipo de situação, porque elas não viram ali um herói, um patriota, não viram ali uma pessoa que estava honrando a farda das Forças Armadas ou do Exército. Estava ali diante de uma pessoa que se comportou como um rato, servindo uma pessoa desqualificada como a figura do ex-presidente da República. Então, enfim. Mas outras situações graves acontecerão com eles, né, gente? Eu sou obrigado aqui, eu nunca pensei, né? Já comentei isso com vocês, né? A condição de professor universitário, professor na direito constitucional, direito penal, de estar me referindo a governantes do nosso país, ex-governantes do nosso país, com esse tipo de palavras, né? De classificações, mas elas são absolutamente justas. E lembrando, né? Eu gosto sempre de salientar, quanto mais a gente vê essa coisa toda vindo à tona, mais nós temos que nos orgulhar de termos sido sobreviventes, porque nós escapamos dessas pessoas. E agora eles vão ver o que é bom, diante de nós estarmos vivos e estarmos cada vez mais atuantes para esclarecer mentes e tocar corações para que essa gente pague pelas coisas que eles fizeram contra o povo brasileiro. É uma turma de covardes que não tem limites, né? Bolsonaro chega à Polícia Federal para depor sobre trama golpista de Marcos Duval. Gente, não apareceu ninguém lá. O Bolsonaro, se ele não anuncia nos canais dele, as pessoas não vão, né? Não aparecem, né? Vão aparecer na Polícia Federal para fazer o quê, né? Enfim. Então, isso dá bastante para a gente a dimensão de muitos artificialismos, né, ligados a essas criaturas todas. Em mensagens apreendidas pela Polícia Federal, Marcos Duval reafirma a participação de Bolsonaro em trama golpista. Então, o Marcos Duval é uma dessas figuras que vieram das catacumbas, né, do ostracismo,
para a política aqui do nosso país, uma figura que se apresenta como alguém ligado à SWAT, com aqueles comportamentos que ele teve na CPMI, na CPI da Covid, da pandemia, enfim, figura absolutamente desclassificada. E uma figura dessa reunida com Daniel Silveira e Bolsonaro. Por que o Bolsonaro, se ele tivesse um pingo de hombridade, por que ele não chamou logo a polícia para prender os dois ali em flagrantes? Ou pelo menos materializar, formatar, né, uma denúncia contra as figuras que estariam conspirando contra a República. São essas questões que ele vai ter que responder lá perante o delegado da Polícia Federal, porque ele pode estar em curso também num crime de prevaricação, né? Então, o inelegível, agora na manchete aqui do Estadão, está escrito: inelegível, Bolsonaro volta à Polícia Federal pela 4ª vez, agora para depor sobre trama com Marcos Duval. Gente, esse Marcos Duval é a figura bizarra, como eu tenho falado aqui para vocês, né? Duval detona Bolsonaro em mensagens, mostra relatório da Polícia Federal. Gente, não é à toa que ele está internado, né? E aí você vai vendo a briga dentro do manicômio, porque o que acontece é o seguinte: coisa de maluco, disse Bolsonaro a senador que planejava gravar Alexandre de Moraes. Então, Bolsonaro chamando alguém de maluco, isso denota muito o caráter do maluco que estava conversando com Bolsonaro e do maluco que estava dizendo que o maluco era maluco.